Hoje os craques brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo foram fundamentais na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City válido pelas quartas de finais da Champions League. Com assistência de Vinícius e gol de Rodrigo, o Real Madrid conseguiu o empate fora de casa e decidiu o jogo nos pênaltis avançando para a semifinal. Vamos te mostrar a reação de Guardiola ao gol do Rodrigo e as declarações de alguns dos principais jornais do mundo que avaliaram a partida dos brasileiros que deram declarações polêmicas sobre esse jogo. Fique comigo até o final que nós vamos te mostrar o que a mídia está falando e no final eu quero saber a sua opinião sobre um debate que está deixando as redes sociais turbulentas. Bem, sabemos que o confronto entre Real Madrid e Manchester City se tornou um clássico mundial nos últimos anos, sempre com jogos maravilhosos para os fãs de futebol. E hoje não foi diferente. Ao contrário do que ocorreu em Madrid, o Manchester City entrou em campo com sua formação completa. O técnico Guardiola optou por fazer 3 mudanças em relação à equipe que empatou por 3-3 no jogo de ida. Ederson, Walker e De Bruyne foram escalados, substituindo Ortega, Stones e Kovacic. Esses jogadores estavam ausentes na partida anterior devido a problemas físicos, com os 2 primeiros lidando com lesões e o meio-campista belga sofrendo de mal-estar. Enquanto isso, o Real Madrid fez apenas uma alteração em sua escalação. O Real Madrid surpreendeu no início da partida, adotando uma abordagem de jogo que normalmente é associada ao estilo do Manchester City. Enquanto o time de Guardiola é conhecido por sua posse de bola prolongada e pela paciência em construir suas jogadas, foi a equipe espanhola que dominou os primeiros 12 minutos do confronto. O primeiro chute a gol veio dos pés dos jogadores merengues, e o primeiro gol também foi marcado por eles. Rodrigo finalizou uma jogada elaborada, Carvajal deu chutão para o ataque, Bellingham controlou a bola e iniciou jogada com Valverde. O uruguaio encontrou Vinícius Júnior, que cruzou na área. Rodrigo bateu de primeira, Ederson fez ótima defesa, mas a bola sobrou novamente para o atacante brasileiro. Dessa vez o goleiro do City não conseguiu evitar, colocando os visitantes em vantagem no placar agregado. Após o gol sofrido, o Manchester City sentiu a pressão da desvantagem e decidiu acelerar o ritmo do jogo. Inicialmente, a equipe de Guardiola parecia confortável com a abordagem estudada e controlada dos primeiros minutos, porém, a dinâmica mudou significativamente após o placar adverso de 1-0. O time inglês assumiu o controle da posse de bola e intensificou suas investidas, registrando 11 finalizações durante o primeiro tempo. Os momentos mais perigosos foram protagonizados por Haaland, que se destacou mais do que na partida anterior, e por De Bruyne. Apesar da pressão exercida pelo City, a defesa do Real Madrid resistiu com firmeza, demonstrando solidez em suas intervenções. Em uma situação onde a defesa não pôde fazer nada para evitar o gol, teve a sorte de contar com a intervenção providencial da trave, que impediu o aumento da vantagem adversária. No segundo tempo, o Manchester City assumiu o controle da posse de bola, impondo seu estilo de jogo e aumentando sua presença no campo ofensivo. A defesa sólida do Real Madrid resistiu bravamente às investidas do City durante a maior parte do tempo, mantendo o placar inalterado até os 30 minutos. No entanto, a entrada de Doku, jogador do City, trouxe uma nova dinâmica ao jogo, adicionando dribles e criatividade ao time da casa. Foi justamente em uma jogada iniciada por Doku que De Bruyne conseguiu marcar o gol de empate, nivelando o placar agregado. Apesar das oportunidades adicionais criadas pelo City, especialmente com De Bruyne buscando seu segundo gol no duelo, o resultado permaneceu empatado ao final do tempo regulamentar. Com isso, a partida se encaminhou para 30 minutos de prorrogação, prometendo emoções ainda mais intensas e decisivas. Na emocionante disputa de pênaltis, o Manchester City obteve uma vantagem inicial com Álvares convertendo sua cobrança, enquanto Ederson defendeu o chute de Modric, mantendo os anfitriões na liderança. No entanto, a sorte do City mudou rapidamente quando Bernardo Silva e Kovacic desperdiçaram suas cobranças consecutivas. Por outro lado, o Real Madrid não cometeu erros, convertendo todas as suas cobranças. O momento decisivo veio com o pênalti de classificação, executado por Rudiger, que contou com um toque na trave antes de balançar as redes e garantir a classificação para os merengues. Vale ressaltar que muitos já colocavam o Manchester City como classificado por jogar em casa e pelo fato de ter conseguido o empate fora de casa no Santiago Bernabéu. Mas realmente a camisa do Real Madrid pesa muito e eles sempre crescem em jogo grande. Bem, falando de polêmica sobre esse jogo, Vinícius Júnior, que hoje foi novamente anulado pelo Walker, mas contribuiu com uma assistência para o gol de Rodrigo, desabafou nas redes sociais dizendo: "Lá vamos nós entre os 4 melhores times da Europa, mais uma vez, parece fácil", disse o craque brasileiro. Rodrigo, mais conhecido como Raio, falou de forma polêmica sobre a classificação dizendo: "A gente sabia que ia ter parte do jogo que a gente ia sofrer um pouco mais, que ia ter que baixar um pouco mais as linhas. O primeiro tempo foi muito bom, no segundo a gente parou de jogar, foi mais difícil. Mas mais uma vez mostramos quem é o Real Madrid, não importa se a gente vai sofrer ou não, no final a gente sempre vai passar." Pep Guardiola rasgou elogios ao time do Real Madrid, exaltando a resistência do time espanhol. Ele disse:
Parabenizo o Real Madrid pela capacidade de defender e resistir até ao fim. Estiveram muito bem e não atingimos o golo nos últimos detalhes. Joguei muito bem. No Bernabéu não jogamos da mesma forma e como treinador só posso pedir isso aos meus jogadores, que façam isso. Ele também falou sobre sua conversa com Carlo Ancelotti no final do jogo dizendo: "Eu dei os parabéns pela classificação, nos desejou sorte, foi um cavalheiro, como sempre foi e como este clube é, um clube de cavalheiros." Carlo Ancelotti também falou sobre esse jogo e ressaltou o poder de seu time se defender bem. Ele disse: "Começamos bem, avançamos no placar e depois começamos a sofrer, a lutar, a nos sacrificar. Deixamos cair muito o bloqueio, o City teve mais controle, embora ele sempre tem mais controle. Acho que defendemos muito, muito bem." O goleiro Lunin também falou sobre suas defesas durante a cobrança de pênaltis dizendo: "Exigência, é um jogo fora de casa pela Liga dos Campeões, muito sofrimento. Mas muito grato à equipe por tudo pelo que lutou. Antes dos pênaltis preparamos tudo os jogadores do City que ficaram. Tivemos que arriscar com um, escolhemos um e graças a Deus deu certo. O do Bernardo havia 3 opções para ficar no centro e decidimos por uma." Nas redes sociais, os fãs de futebol ficaram enlouquecidos com a classificação do Real Madrid, principalmente os torcedores do Manchester City, que na minha opinião, acharam que o City passaria do Real Madrid com facilidade, mas esqueceram que o time merengue é cascudo nesse tipo de competição e tem uma camisa pesadíssima. Sobrou até pro Rodri, o melhor jogador do City nessa temporada, que está sendo chamado até de pipoqueiro. O primeiro disse: "Rodri perdeu meu respeito. Bate pênalti na seleção da Espanha e simplesmente correu da decisão. Saiu mais feio na foto do que o Modric que bateu e errou pipoca." O segundo disse com poucas palavras: "Nem o Real Madrid acredita que é melhor que o City. Realmente esses torcedores do City estão tirando o Real Madrid pra nada." E por incrível que pareça teve esse comentário: "City merecia essa classificação. Real Madrid peidou na farofa hoje." O famoso jornal Marca da Espanha exaltou a classificação dos merengues e principalmente a atuação de Lunin na cobrança de pênaltis. O rei da Europa sobrevive a um exercício de domínio e finalização do campeão europeu para se classificar nos pênaltis. O goleiro ucraniano defende 2 para Rudiger selar a classificação. O Real Madrid está prestes a se envolver em um confronto de alto nível contra o Bayern de Munique, em busca pela tão almejada vaga na final da Liga dos Campeões. É uma oportunidade emocionante para os merengues, que estão ansiosos para reviver o sucesso alcançado na temporada 2021-2022, quando garantiram um lugar na final e, posteriormente, conquistaram o título após uma vitória emocionante sobre o Liverpool, com um gol marcado por Vinícius Júnior. Esse momento épico foi mais uma página brilhante na história do clube e declarou sua capacidade de superar desafios nos momentos mais cruciais. Agora, com uma tradição de sucesso na Liga dos Campeões, sendo a equipe mais vitoriosa do torneio, o Real Madrid está determinado a adicionar mais uma conquista ao seu impressionante palmarés. Com um elenco talentoso e uma mentalidade vencedora, os jogadores estão prontos para enfrentar qualquer adversário que se interponha em seu caminho na direção à glória europeia. O clube está totalmente focado em seu objetivo de levantar a tão cobiçada 15ª taça da Liga dos Campeões e consolidar ainda mais sua posição como um dos gigantes do futebol mundial. E na minha opinião o Real Madrid é um forte candidato ao título esse ano. Se o time conseguiu passar do time do Guardiola, que joga o futebol mais vistoso do mundo, com certeza conseguirá passar de qualquer adversário que vier pela frente. Ainda mais com as estrelas Vinícius Júnior e Rodrigo voando nessa temporada, o time merengue com certeza chegará na final. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo o que aconteceu hoje. Deixe sua opinião nos comentários se você concorda ou não que o time do Guardiola pipocou diante dos seus torcedores. Se você curtiu o conteúdo, eu ficaria muito grato com seu like e sua inscrição. Valeu galera, até o próximo vídeo.